Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aleluia. Ok? Nós vamos ler do versículo 8 ao 11. Atos, capítulo 1, do versículo 8 ao 11. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isso, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Aleluia. Somente até aqui. Passar em sobre a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele subiu aos céus, e meditando, me chamam a atenção 2 pontos. Deus seja louvado. Primeiro, que recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, né, que há de vir sobre vós, mas com uma finalidade, irmãos. O Espírito Santo, a qual promete aqui o Senhor na palavra, ele não viria somente para causar uma emoção na vida do crente. Ele não viria só para iniciar uma conversão na vida do crente e estacionar ali, para ali, está tudo bem, está tudo certo. A Bíblia não diz que o Espírito Santo seria concedido para dar graça, força, para que você conseguisse as suas conquistas físicas e materiais. Não. Há um firme propósito. Há uma determinação. O Senhor diz que recebereis a virtude do Espírito Santo sobre vós, e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra, em todo lugar. Então, o Espírito Santo, quando nós recebemos do Senhor, é para que possamos testemunhar o nosso Senhor Jesus Cristo. Testemunharmos o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que liberta, que cura, que salva, que transforma. Porque é isso que o Senhor tem feito em nossas vidas. E testemunharemos isso, esse poder do Senhor em nossas vidas. Mas, ao longo dos dias do caminhar, essa determinação, essa ordem, ela vai sendo esquecida por muitos cristãos. Aí eu te pergunto, irmão, o Senhor lhe concedeu a virtude, o poder do Espírito Santo, mas como o Espírito Santo ele vai atuar em nossas vidas se não dermos vazão, se não nos atentarmos, se não deixarmos sermos conduzidos pelo Espírito Santo e sermos feitos ferramenta na mão do Senhor? Porque quando começa a vir na vida da pessoa somente as preocupações carnais, somente o que eu preciso comer, o que eu preciso conquistar, o que eu preciso fazer, não que isso seja pecado, preste bem atenção. Não estamos falando que
busca por objetivo é uma coisa errada. Não é isso. Estamos falando como uma prioridade sobre nossa vida, com uma ordem que nós recebemos e testemunhamos. Mas para isso nós devemos estar na posição, na conduta correta, para testemunharmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós começamos a se dedicar mais às coisas do mundo, às coisas passageiras dessa terra, às coisas corriqueiras, a gente acaba se esquecendo do propósito de Deus. Aos poucos a gente vai deixando de fazer a vontade de Deus, aos poucos deixando de testemunhar o poder de Deus. A gente olha para um lado e para o outro, nós vemos pessoas se debatendo muitas vezes, correndo com as suas próprias forças, e quando se depara com situações que é para o lado de Deus, não consegue acreditar. Ali onde poderíamos estar testemunhando, poder apresentar um Deus vivo que pode fazer, simplesmente olhamos e concordamos que esse é a sua luta, é a sua sina, fica aí mesmo, permanece aí. Que testemunho é esse, irmão, que eu estou dando? Espera aí, irmão, a prova se levantou na minha vida também, e a primeira coisa que eu vou fazer é recuar. Eu vou reclamar, eu vou murmurar, eu vou pesar o que está acontecendo na minha vida. Ao invés de eu buscar o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, ao invés de eu permanecer numa posição de um servo de um Deus vivo, clamando, ficando ali na posição, perseverando, crendo de todo o coração, para que Deus venha dar o brado e o seu nome venha a ser exaltado uma vez mais. Você percebe, irmão, como que não é simples assim a gente testemunhar? Vai mais do que você falar, olha, Deus é bom. A sua conduta fala muito. A sua posição fala muito. O que você tem apresentado lá fora? O que você tem testemunhado lá fora? Porque eu chegar e falar, irmã, a sua luta vai passar, fique em paz. Enquanto isso eu vivo uma vida derrotada e não creio nem um pouco. Será que ela está vendo o testemunho de Cristo em minha vida? Será que foi para isso que o Espírito Santo de Deus veio sobre a minha vida? Não. A Bíblia diz que será concedido a virtude, poder esse do Espírito Santo, para testemunhar. Mas para isso, irmão, nós precisamos saber do nosso chamado. Nós precisamos saber que temos uma conduta a seguir com esse Deus vivo nessa terra, a cada dia, irmão. Uma conduta onde nós temos que estar ali orando, buscando o Senhor na palavra, nos desviando de toda a aparência do mal, glorificando e exaltando o Senhor. E ainda que se levante a prova, crendo que esse Deus poderoso, Ele não nos abandona e que esse Deus, Ele peleja nossas causas, irmão. Nisso testemunhamos um Deus vivo, irmão. Apresentamos uma pessoa que está na vida derrotada, que Deus também nos resgatou, irmão, e trouxe uma transformação na minha e na sua vida com firme propósito, e que dessa maneira Deus também fará na vida daquela pessoa. E isso é testemunhar, irmão, pelo poder do Espírito Santo, irmão. Dizer que Deus é bom, todo mundo diz. Anuncia a virtude pelo Espírito. Tenha uma boa conduta. Tenha uma conduta cristã, que automaticamente, aí sim, estaremos testemunhando. Deus seja louvado. Há uma preocupação em massa nos dias de hoje com o bem-estar da pessoa, com o meu bem-estar, com o que eu quero, com o que eu estou me sentindo, não com o que o meu Senhor quer. O que Deus tem determinado na minha vida, o que o Senhor requer da minha vida. Por esses dias eu fui visitar uma senhora, a Ine. E eu costumo falar, eu levanto o pé da minha casa só quando Deus Ele manda mesmo. E Deus estava me cobrando. Eu não sei como que ficou daquele dia para cá, espero que tenha ficado melhor. Mas um peso incrível tirou de sobre as minhas costas.
Foi como que se eu tivesse lavado a minha alma, obedecendo, fazendo a vontade do Senhor. Irmãos, o servir a Cristo, o testemunhar o poder do Senhor, requer de nossas vidas, muitas vezes, a gente abrir mão do nosso conforto, abrir mão da nossa vontade para servir o Senhor. Nós precisamos entender que nós passamos por esse mundo, irmão, nós estamos peregrinando neste mundo, estamos somente de passagem, não vamos levar nada daqui. Então, se não vamos levar nada daqui, porque o nosso foco é 100% nas coisas materiais. E o nosso trabalhar em Cristo, como é que está? E o nosso servir ao Senhor? E a nossa conduta diante do Senhor? O que temos apresentado a Deus dia após dia com a nossa vida? Não olhando para um e nem julgando o outro, porque não devemos fazer isso. Devemos avaliar a nossa própria vida. O que temos apresentado, quando temos verdadeiramente testemunhado o nosso Senhor Jesus Cristo. Outro ponto que nos chama a atenção é que muitos têm se esquecido, por mais que seja dito, culto após culto, que a vinda do Senhor é iminente, ela está muito perto. Aqui diz que, como Jesus, ele subiu e foi visto pelos olhos, assim será de quando Jesus vier em grande glória. É fato, igreja, Jesus virá. Jesus está muito perto. Muito, muito, muito. Mas o quanto eu tenho me preparado para a vida do Senhor? Será que, pastor, eu vou ter a oportunidade de, quando ser tirado a glória do sol, a glória da lua, e que ser rasgado o céu, a oportunidade daquele momento de eu me arrepender, correr e fazer algo para Deus? Será que nós vamos ter essa oportunidade, irmão? Será que nós vamos ter a oportunidade naquele dia de poder argumentar com Jesus Cristo o nosso trabalho, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que não foi possível por diversas desculpas? Não, igreja, não. Por falta de sensibilidade no Espírito Santo, por falta de dar ouvido ao que o Espírito está dizendo à igreja, muitos crentes estão se enganando, se iludindo, achando que o simples fato de cultuar uma vez ou outra e permanecer com uma vida derrotada, uma vida como uma vida de uma pessoa ímpia que não conhece a Deus, está tudo bem, está tudo certo. Preste bem atenção, igreja, que a Bíblia diz que deixará crescer o joio e o trigo. Porém, o Senhor naquele dia ele fará a separação. Deus vai separar as ovelhas dos bodes. O dia do juízo, o dia do Senhor, não vai ter tempo para a correção de mais nada, irmãos. De mais nada. Por isso nós devemos atentar à tão preciosa salvação a qual nosso Senhor Jesus Cristo tem nos concedido, e tratarmos desse assunto com a maior delicadeza e a maior atenção em nossas vidas, polindo a cada dia, cuidando para que o Senhor não nos pegue de surpresa, irmãos. Irmão, mas eu não preciso andar dessa maneira, porque isso aí é incumbência de pastores e obreiros. Negativo, irmão. Negativo. Todos nós temos o dever de andarmos de uma forma correta, temos o dever de testemunharmos o nosso Senhor Jesus Cristo com as nossas vidas. O nosso maior testemunho é uma vida santa, uma vida correta, uma vida piedosa diante dos olhos do Senhor. Isso fala mais do que 1000 palavras, irmão. Fala mais do que você alugar o ouvido da pessoa por horas falando que Jesus é bom. Porque quando você já chega assim, o Espírito Santo ele vai tocar, mas muitas vezes nós somos assistidos, e nisso o nome do Senhor é glorificado. Então, amados, atente. Eu não sei qual tem sido a sua luta, eu não sei qual tem sido a sua peleja, o quanto o inimigo ele tem lutado para tentar tirar a sua atenção disso, da salvação em Jesus Cristo, o nosso maior bem. Então que o Senhor ele possa, amado,
trazer essa sensibilidade, que o Senhor Ele possa estar abrindo os nossos olhos, estar nos firmando cada dia mais na sua verdade, na sua santidade, que nós possamos estar mais focados em Cristo, na sua salvação, e não estarmos ali nos deixando se levar pelas coisas passageiras desse mundo. Tenha este zelo, amado, porque o Senhor tem requerido isso de nossas vidas. Tenha esse cuidado, porque o seu trabalhar, ele não é em vão no Senhor Jesus. Quando você se esforça para o Senhor Jesus, quando você abre mão de muitas coisas em prol da obra do Senhor Jesus, quando você leva o reino do Senhor Jesus Cristo, o seu trabalhar não é em vão. Lembre-se, Deus está te assistindo e Ele vai te recompensar sim. Quando nós nos dedicarmos e fazemos a vontade do Senhor, amontoamos para nós tesouros no céu. Então que a gente possa, amado, caminhar nesse foco, que quando nos reunirmos, venhamos reunir para glorificar, exaltar, engrandecer o nome santo do Senhor, testemunhar os grandes feitos de Deus. Deus te escolheu para que o nome dele seja exaltado. Deus não te escolheu para que seja envergonhado. Pelo contrário, você é vaso escolhido de Deus. Você é uma pessoa que Deus ele guardou até um determinado tempo. E naquele dia ele marcou para trazer você para a presença dele. Ele perdoou os seus pecados, as suas ofensas, as suas transgressões. Ele te deu o teu Espírito Santo. E hoje ele ordena que nós viemos testemunhar os seus grandes feitos. Não deixe de te preocupar com as outras coisas. Busca tão somente o reino e a justiça do Senhor. Deus ele vai acrescentar tudo aquilo que tu precisa. Deus ele conhece, irmão, a sua ansiedade. Deus ele conhece, irmão, o quanto teu coração necessita, irmão. Deus ele sabe da sua peleja. Deus conhece a tua casa, aquilo que você tem achado e tem dito. Você muitas vezes tem olhado, quando dobra o joelho, você crê que Deus vai fazer. Quando você levanta, você olha para a dificuldade e desanima. Irmão, volta para o espiritual, olha com os olhos espirituais, com os olhos da fé, determina, crê que Deus vai dar a vitória para você e o nome do Senhor será exaltado, amado. Você é servo do Deus vivo. Você não é enfeite de igreja. Você não foi chamado só para esquentar banco, não, irmão. Foi escolhido dentre muitos para que o nome do Senhor seja exaltado. O que vamos dizer naquele dia, quando o Senhor chamar um por um pelo nome? O que eu, Edson, vou apresentar a Deus? Eu não vou ter a oportunidade do argumento. Eu não vou poder chegar e dizer ao Senhor Jesus Cristo: Jesus, eu estou muito ocupado e por isso não pude fazer nada. Jesus, eu estava numa peleja terrível, por isso eu não consegui clamar. Pelo contrário, dia após dia, o Espírito tem falado na igreja. Dia após dia, o Senhor tem renovado nossas forças e tem dito o quanto é importante a gente levantar, se posicionar para glorificar o nome de Deus. Lembre-se, amado, temos uma missão nessa terra e não podemos abrir mão dela. Não podemos deixar ela em segundo plano. Sabe por quê? Porque não sabemos quando Jesus vai nos chamar ou quando Jesus virá. Antigamente as pessoas viviam muitos anos. Era comum a pessoa achar: eu vou ter 70, 80, 90, 100 anos. Nós vimos que não é bem assim, amado. Podemos daqui 5 minutos respirar e nos encontrar com Jesus Cristo. E aí? Se nos encontrarmos com Jesus, ainda tem essa. Porque dependendo da conduta, nem lá sobe. Desce logo para o segundo andar. Aí o negócio fica estreito. De lá não vai ter vela, não vai ter reza, não vai ter arrependimento, não vai ter o que fazer. Então, irmão, a conduta que você tem que ajustar, ajuste agora. O que você precisa abandonar para glorificar o nome de Deus, abandone agora. Ouça o que o Senhor está falando nessa noite. Chega de deixar para amanhã. Preste bem atenção, irmão. A ordem é para todos testemunhar. A ordem que todos receberemos. Todos temos o Espírito Santo. Chega. Preste bem atenção porque o Espírito tem dito ao seu coração. Você pode resistir ao homem. Você pode menear a cabeça para mim. Você pode dar ao ombro para mim. Você pode falar: eu não quero saber essa palavra. Mas o Espírito
de Deus Ele vai cobrar de ti naquele grande dia, porque o Senhor está anunciando a sua vontade sobre nossas vidas, e cabe a nós sermos obedientes. Cabe a nós sermos daqui que temos uma missão a cumprir nessa terra enquanto estamos peregrinando neste mundo. Cabe a nós sermos obedientes a Deus, sabendo que dentro de breve teremos de dar conta ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que as glorifique e exalte o nosso Deus.